A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8, estava escrito: porque no outro tempo éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como filho da luz. O nosso objetivo, o nosso foco é andar conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aquele seguidor de Cristo Jesus que procura sempre andar em conformidade não com a religião, mas segundo os mandamentos, as ordenanças de Cristo Jesus. Esse obtém de Cristo Jesus a vida eterna. Esse obtém de Cristo Jesus a oportunidade, a chance de ser salvo, a chance de alcançar a luz, a chance de uma morada eterna ao lado de Cristo Jesus. Como Cristo Jesus, ele é luz, ele requer que todos os seus seguidores tornais luz. Sabemos da dificuldade que é, sabemos das lutas, das batalhas que enfrentamos, mediante que estamos neste mundo, e por estarmos nesse mundo que é trevas, existe grande dificuldade de sermos luz, de andarmos como luz. Mas todavia o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita para que na luz podemos andar, na luz podemos brilhar, porque o Senhor habita nas nossas vidas, o Senhor faz morada do nosso ser, a fim de que todos nós possamos de um modo direto e indireto conhecer a sua graça, ter a oportunidade de em ti alcançar aquilo que de fato sempre foi o objetivo do Senhor Jesus Cristo, ainda com Adão e Eva, os nossos patriarcas, a fim de que pudéssemos obter a vida eterna, uma morada eterna. Quando você procura ler sobre a história de Adão, você vai entender que o Senhor não lhe proibiu de comer da árvore da vida, mas lhe proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque uma vez que a gente tem conhecimento que algo é errado, que algo é pecado aos olhos do Senhor, nós temos a obrigatoriedade de andarmos na luz, nós temos a obrigação de deixar, de abandonar, de pedir perdão ao Senhor, de consertarmos perante ao Senhor, a fim de que não mais venhamos praticar aquilo e abandonarmos. Por isso que pela lei ninguém é salvo, porque só pecamos porque conhecemos a lei, mas todavia pela graça, ou seja, por meio de Cristo Jesus, todos nós temos a oportunidade de ter a vida eterna, porque agora a nossa vida não mais pertence a nós, não mais pertence o nosso querer, a nossa vontade, mas está totalmente voltada, ligada simplesmente ao Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor determina para a vida de cada um de nós, para que na luz andemos, para que na luz caminhamos, não mais como nós mesmos, não mais como homens, mas agora como filhos de Deus, pessoas que seguem e obedecem fielmente aquilo que o Senhor diz, a palavra do Evangelho, a palavra da graça, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que modifica as nossas vidas. Então é necessário que, uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, possamos fazer uma listagem de todas as coisas que não é conforme a vontade, o desejo de Cristo Jesus, para que assim possamos alargar, para que assim possamos abandoná-los. De modo que a nossa vida, o nosso querer, o nosso desejo agora seja de fazer, de agradar, de satisfazer tão somente o nosso Senhor, o nosso Salvador,
Jesus Cristo, porque não mais cabe em nós as coisas das trevas, as coisas que levam à perdição, mas agora andando na luz, a luz divina, que é Cristo Jesus, possamos brilhar sobre a vida de outras pessoas, de modo que essas pessoas possam alcançar, possam obter, possam conquistar. De igual modo, a gente um dia alcançamos a salvação em Cristo Jesus, alcançamos a vida eterna, para que possamos mudar, para que possamos não mais ser como éramos antes de conhecer o Senhor, antes de entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Assim devemos agir, assim devemos atuar, assim devemos nos comportar, de modo que a graça e a vontade do Senhor possa sobressair sobre as nossas vidas, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, para que a obra do Senhor ela seja finalizada através de nós, através do Evangelho na qual pregamos, através do Evangelho na qual buscamos transformar as vidas das pessoas, trazendo-as ao arrependimento, trazendo-as para uma vida boa e agradável na presença de Cristo Jesus. E não como alguém que ama, alguém que deseja, alguém que despreze o seu conceito, a sua vontade, e entrega totalmente ao Senhor Jesus Cristo, de modo que agora ele não vive mais por si só, mas todos os seus atos, todas as suas ações, todas as consequências da sua vida é direcionada pelo Senhor Jesus Cristo. O cristão ele não toma por si só nenhuma decisão, ele não coloca o seu ministério, ele não coloca a sua vida em risco, em jogo, por causa de um pecado humano, por causa de um erro humano. Antes, ele mostra a sua verdadeira face, transformando, mudando as pessoas de modo que elas possam entender, compreender a necessidade na qual todos nós temos depois dos 30. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 12, versículo 46, está escrito: E eu vim como luz para que o mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. O Senhor Jesus Cristo veio como luz a este mundo, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que acredita, que comunga e o confessa como Senhor e Salvador, não venha perecer nas trevas, ou seja, não venha perecer no pecado, não venha perecer nos seus desejos carnais, não venha perecer na religiosidade, mas antes, sob a luz da palavra, ele seja liberto a ponto de viver não mais conforme o seu querer, não mais conforme a sua vontade, mas conforme o querer e a vontade do Senhor Jesus Cristo, que há de se realizar nas nossas vidas, no nosso querer, na nossa vontade, de modo que agora já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa satisfazer sobre a vida dela todos os conceitos, todos os desejos, todas as vontades, para que assim a gente possa alcançar, a gente possa obter, a gente possa ter a vida eterna. Porque se dissermos que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas ainda andamos nas trevas,
praticando pecados de moralidades sexuais, pecados de lascívia e tantas outras coisas, como a idolatria, certamente ainda estamos nas trevas, certamente ainda não tivemos um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Ainda estamos presos, aprisionados a uma questão religiosa, uma questão carnal, na qual ainda prevalece sobre as nossas vidas. Pois, uma vez que as nossas vidas ela está em acordo com o Senhor Jesus Cristo, ela está em acordo, não mais podemos ser, não mais podemos agir como outrora éramos quando ainda estava neste mundo, mas agora rendendo ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, eu possa viver não mais conforme a minha vida, não mais conforme o meu querer, não mais conforme a minha vontade, não mais conforme o meu desejo, mas agora sim, a nossa vida, o nosso querer, a nossa vida agora é guiada e direcionada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele nos livra do caminho tortuoso. Ele nos livra do caminho do pecado. A Ele devemos a nossa honra. A Ele devemos a nossa glória. E assim podemos agir, e assim podemos atuar, porque estamos purificados por meio do sangue do Senhor Jesus. Talvez você está assistindo, você está vendo esse podcast, mas ainda não teve a chance, não teve. Que assim seja a nossa vida, que assim seja o nosso querer. Um vaso de alabastro a ser derramado aos pés de Cristo. Um vaso de alabastro que seja de modo que agora a nossa vida, o nosso querer, seja tão somente a vontade, o desejo, a nossa vida, o nosso querer, depende muito mais da nossa entrega, da nossa dedicação para o próprio Senhor Jesus Cristo, do que do Senhor Jesus Cristo para conosco. Que sejamos agora conforme aquilo que o Senhor predeterminou para a minha vida, para a sua vida, para a vida deste irmão que está ouvindo esse podcast, de modo que ele seja como Padre, de modo que esse alcance que as nossas vidas, o nosso querer, seja tão somente conforme o Evangelho de Cristo Jesus, conforme a luz do Pai, a luz sejamos sábios, sejamos cultos, sejamos inteligentes, sejamos que o querer, a vontade de Jesus se concretiza, se realiza nas nossas vidas, assim como que sejamos agora para todo sempre.
Que sejamos agora, a partir deste momento, aquele que há de levar a palavra, o evangelho do arrependimento, e não o evangelho do tomar da cá, mas o evangelho que possa moldar, que possa transformar. Que sejamos que não mais possamos viver uma vida pecaminosa, mas antes voltando tão somente para a palavra, para o Evangelho de Cristo Jesus, possamos ter a nossa vida firmada em Cristo, firmada na salvação, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor determina para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Salmos, capítulo 36, versículo 9, está escrito: porque contigo está a fonte da vida, em tua luz reveremos a luz, porque contigo está a fonte da vida. Quantas vezes encontrei pessoas que um dia confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas por causa do homem, por causa da arrogância do homem, o mesmo negou a sua fé e se rendeu-se aos prazeres deste mundo, aos prazeres da qual muitos haverão de ser condenados. De modo que agora possamos mais viver em conformidade à palavra, às determinações passadas por Cristo Jesus, para que, estando uma vez por toda na luz, possamos alcançar, possamos obter a vida eterna, possamos obter a salvação em Cristo. Porque por mais que a gente possa andar por esse mundo, por mais que possamos navegar mundo afora, somente obteremos a vida eterna, somente alcançaremos a vida eterna em Cristo Jesus, aquele que é, aquele que sempre será o Deus absoluto, o Deus das nossas vidas. A Ele devemos toda a honra, devemos toda a graça, a ponto de agradecê-lo pelo conforto, pela oportunidade de ouvir a palavra da salvação, a palavra transformadora, a palavra que liberta, a palavra que cura, que transforma o homem, que tira o homem do lamaçal de fogo e coloca à destra de Cristo Jesus, o qual está nos aguardando, a fim de que agora não viemos mais conforme o querer, conforme a vontade, o desejo do Senhor Jesus Cristo, mas que possamos agora andar que sejamos agora a luz a brilhar, que sejamos agora o reflexo do Senhor Jesus Cristo. Que as nossas vidas, os nossos queridos, a nossa vontade seja assim, conforme a luz que agora a nossa vida, o nosso querer
seja exemplificada tão somente por Cristo Jesus. Porque, afinal de contas, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que morreu, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que entregou a sua vida. Que a nossa vida agora seja na luz da palavra, seja naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor determinou para nós, para aqueles que entregaram que assim possamos ser, que assim a nossa alma possa negar a cada dia mais. Possamos agora que sejamos agora como a luz a resplandecer sobre a vida daquelas pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas se encantaram com as trevas deste mundo. Entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, mas caíram nas trevas da religiosidade. Que possamos, em um momento positivo, num momento possamos ser, possamos agir, possamos atuar em conformidade àquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que venhamos estar à vontade, ao desígnio do Senhor Jesus Cristo, de modo que agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 5, está escrito: Ó casa de Jacó, vinde e deixai-vos andar na luz do Senhor. Ó casa do Senhor Jesus Cristo, vinde e deixai-nos andar na luz de Cristo Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o local de habitação do Espírito Santo. Através de nós, o Senhor Jesus Cristo tem feito a sua obra. Que possamos deixar a luz da palavra, a luz do Senhor Jesus Cristo transparecer, brilhar através de nós, brilhar através das nossas vidas, brilhar através do nosso querer, através da nossa postura, através do nosso caráter, para que outras pessoas chamadas, escolhidas por Cristo Jesus, possam desfrutar da presença do Senhor Jesus Cristo da mesma forma, do mesmo modo pelo qual nós desfrutamos, pelo qual nós caminhamos, pelo qual nós temos achado graça e virtude na presença do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 8, está escrito: E o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Não tentais ser astuto
perspicaz como as pessoas que estão no mundo, como são as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que não o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas tendem a ser mais sábias, tendem a ser mais inteligentes do que nós, porque nós andamos na luz. E essas pessoas, para obter os seus querer, para obter sucesso na sua empreitada, são capazes de andar, de permanecer nas trevas, de destruir tudo aquilo que o Senhor mais era, tudo aquilo que o Senhor mais quer, tudo aquilo que é mais sagrado e perfeito para o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio ser humano. As pessoas que estão no mundo, elas não temem em prejudicar, em destruir o seu semelhante para obter sucesso, para obter vitória, para obter satisfação naquilo que ela quer, naquilo que ela almeja. Ela não se importa em entregar nas mãos de Satanás o seu filho, a sua filha, sua mãe, o seu pai, para obter fama, sucesso e dinheiro. E os filhos da luz, aqueles que estão em Cristo Jesus, nada disto faz sentido, nada disto tem valor ou algum tipo de significado, porque o nosso alvo, o nosso objetivo não é nada deste mundo, mas tão somente alcançar por meio de Cristo Jesus a vida eterna, aquela que transforma, que muda o caráter, o pensamento, a postura de cada um. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 35 e 36, estão escritos: Então Jesus disse: ainda um pouco de tempo a luz está convosco. Andais enquanto tendes luz, para que as trevas não venham sobre vós. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vais. E quando tendes luz, quedes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirou-se escondendo deles. O Senhor Jesus Cristo é a luz que nos ilumina. O Senhor Jesus Cristo é aquele que há de nos salvar, é aquele que há de nos levar à luz eterna. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer, Ele deseja, Ele anela por nós. Ele busca em nós encontrar a sua luz, encontrar o seu próprio desejo, encontrar a sua verdade. E isso ainda é dado a todo ser humano, enquanto ele não vem para julgar esse mundo. Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, se você ainda não escolheu andar na luz divina, ou seja, andar com Cristo Jesus, hoje é a sua oportunidade. Hoje é o tempo que o Senhor está lhe dando. Hoje é a chance que você tem, que você pode alcançar em Cristo Jesus. Andar na luz e onde pode encontrar, diz o Senhor. Aceita o Senhor Jesus Cristo. Passa a obedecer os seus mandamentos, os seus princípios. E assim terás a vida eterna. Nós estamos aqui te convidando a pertencer a uma religião. Estamos lhe convidando para que você possa andar na luz, que é Jesus. É se tornar com seu corpo a igreja de Cristo. Aceite-o hoje. Compre, adquire a sua Bíblia, ou até mesmo baixe no seu celular, no seu computador.
para que você possa ler, para que você possa estudar, para que o Espírito Santo possa lhe instruir na vontade e no desejo de Cristo Jesus. E viva na luz, viva na presença do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o seu rosto sobre ti e te dê a paz.